Fala galera, agora a gente vai falar um pouco a respeito de parâmetros e eu vou utilizar aqui agora o AdSense como uma base para a gente falar um pouco a respeito, beleza? Por ser uma das plataformas mais complexas, segundo os clientes, de fato organizar os seus parâmetros e as suas URLs, a gente vai fazer por aqui e facilita também, isso aqui serve como norte praticamente parametrizar qualquer outra plataforma. Salve algumas que usem parâmetros específicos, como algumas plataformas de receita, e cada uma delas vai seguir suas particularidades, porém seguindo a mesma estrutura base, beleza? A gente vai utilizar como exemplo o site exemplo.com.br, como vocês podem ver, tá? E um primeiro ponto, que é um ponto bastante importante, muita gente pergunta, pô, mas se eu colocar www.exemplo.com.br dá certo? Não, não dá. Você tem que colocar exatamente como o site é aberto. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha o site do painel. O site do painel é painel.com.br. Se eu fechar o site aqui e digitar www.painel.com.br, tá vendo? Ele corta o www e coloca painel.com.br. É isso aqui que você vai usar. Na hora que você tentar colar em algum local, voltando para cá, ele vai colocar o www e você pode tirar. Beleza? Pode tirar e ficar só com painel.com.br. Fechado? Voltando para o nosso exemplo, tá? Para a gente entender e definir os nossos parâmetros, a gente vai aqui em anúncios. Quando você clicar em anúncios, você vai cair nessa tela, tá? E você vai em critérios de URL. Na parte de critérios de URL, você vai cair exatamente aqui. Normalmente, você já recebe por algum critério, tá? Você já tem alguma coisa aqui que vai aparecer para ti. Aqui a gente pode definir o que a gente quer usar de critério de URL e colocar também os nossos parâmetros. E aqui eu vou usar com vocês alguns exemplos. Eu vou tratar com vocês subdomínios, vou tratar com vocês a respeito de diretórios e a respeito de todos os parâmetros, como de fato a gente utiliza. Beleza? Isso tudo usando exemplo.com.br. Então vamos lá. Tendo qualquer dúvida, nessa interrogaçãozinha aqui, olha, o AdSense já mostra tudo. Eu vou trazer exemplos bem parecidos aqui para vocês. Se eu quiser usar, por exemplo, o próprio site exemplo.com.br e eu quiser entender o que está trazendo mais gente para o meu site entre uma campanha de Facebook e uma campanha de Google, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso colocar exemplo.com.br, interrogação. Quando eu bato a interrogação, eu vou colocar um parâmetro. Isso significa que eu estou entrando com um parâmetro. Aqui eu vou colocar o TM_source, que é o nome do meu parâmetro, e agora eu vou colocar o valor do meu parâmetro, Facebook 01. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu tivesse rodando dois anúncios de Facebook, eu colocaria o TM_source Facebook 01 e 02. Eu também quero calcular, eu também quero saber qual que é o resultado que está me gerando também a campanha de Google 01 e 02. Então eu vou utilizar o domínio, eu não preciso colocar barra, tá? Não tem necessidade, não há necessidade de colocar, beleza? Se você colocar ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Internamente aqui no painel a gente consegue puxar só parâmetro e valor baseado nisso aqui, tá? E cruzar as métricas para te dar o ROI exato das campanhas que você está rodando. Então isso é bem tranquilo. Então basicamente aqui eu já consigo puxar duas campanhas de Facebook e duas campanhas de Google. Ou seja, se eu chegar nos meus anúncios e usar esses parâmetros, eu vou cruzar meu investimento e a minha receita de cada um desses anúncios de forma individual, beleza? Ou seja, eu vou ter lá uma campanha rodando Facebook com parâmetro Facebook 01 que vai me trazer para cá, eu vou saber quanto eu investi na campanha no anúncio Facebook 01 e quanto eu recebi de AdSense no parâmetro Facebook 01. Então eu vou saber com exatidão qual que é o meu resultado específico. Beleza? Eu posso também configurar a nível de subdomínio, por exemplo. Eu posso colocar aqui painel.exemplo.com.br, interrogação UTM_source é igual painel 01. Se eu quiser fazer duas campanhas diferentes, eu posso colocar aqui painel 02, por exemplo, tá? Reforçando que isso são apenas exemplos, tá, gente? Outro ponto, outra coisa que a gente pode usar. Aqui eu usei
mostrei para vocês como que a gente faz para utilizar diversos anúncios ou calcular, entender nosso resultado por diferentes anúncios de diferentes plataformas, aqui utilizando um subdomínio, e a gente pode dividir também por diretório, exemplo.com.br / mais clientes. Como que eu vou colocar meu parâmetro? Mais uma vez, interrogação theme underline source igual cliente face 01. Quero fazer a mesma coisa para outra campanha igual que eu estou rodando no Google cliente Google 01. Ou seja, aqui eu já estou pegando o que está dentro desse diretório. Ou seja, em nível de hierarquia, quando eu puxo aqui, eu estou puxando tudo que está entrando na página do meu domínio, nessa página, via o parâmetro Facebook 01. Aqui eu já vou puxar única e exclusivamente o que está entrando no diretório mais clientes através do parâmetro cliente Face 01 ou, nesse caso, cliente Google 01. Basicamente, gente, é exatamente isso, não tem segredo, é só pegar isso e duplicar para as outras coisas que você quiser. Se eu quiser entrar nesse diretório e rodar mais campanhas, por exemplo, Ramon, eu quero rodar duas campanhas no Google baseadas nisso, que vai direcionar esse mesmo parâmetro, e eu também quero aumentar, colocar mais um anúncio de Face, pode colocar também, tá? Você pode parametrizar da forma que você bem entender, da forma que você acredita que vai te dar de fato aí, clareza de resultados. O importante é que os parâmetros sejam utilizados corretamente. Não precisa utilizar uma barra antes da interrogação, tá? E alguns parâmetros, no caso do AdSense em específico, você pode dar qualquer nome para o seu parâmetro, só que algumas plataformas rodam um parâmetro específico. Dando um exemplo, aqui a gente pode usar o TM underline source cliente Google. Se eu fosse usar, por exemplo, algum parâmetro na Hotmart, e vocês podem entender um pouco melhor quando for entrar na parte de parâmetros de Hotmart, Hotmart só aceita, por exemplo, SRC igual, que é source, tá? Então, eu só posso utilizar esse parâmetro. Então, posso usar face 01, SRC igual face 02, SRC igual a Google 01. Então, a Hotmart só vai aceitar esse tipo de parâmetro. Via de regra, esses parâmetros aqui que a gente está utilizando são aceitos em grande parte das plataformas que são utilizadas. Colocou, adicionou esses critérios, pode colocar todos juntos, tá? Eles vão aparecer aqui para você de forma bem clara. Ou seja, está tudo aqui. Exemplo.com.br / mais clientes, no parâmetro o TM underline source de valor cliente Face 01, cliente Face 02, cliente Google 01 e assim segue. Seguindo isso, a gente consegue ter parâmetros e calcular exatamente, por domínio, no caso do exemplo.com.br, por subdomínio, que foi o exemplo que a gente usou aqui, ou por um diretório específico. Usem sem moderação, para que vocês consigam entender exatamente aquilo que te dá resultado em cada um dos pontos que você está buscando, beleza? Qualquer coisa que precisarem, a gente está aí também.